O ronco do motor morreu no exato instante em que Marina Albuquerque acionou o freio de mão. A BMW preta, ainda com o cheiro de couro importado no interior, parou em frente a uma oficina mecânica que parecia ter sido esquecida pelo tempo. A placa desbotada balançava ao vento. Oficina São José. Consertos em geral. Era quase meia-noite, e aquela região da periferia de São Paulo estava mergulhada em silêncio. Marina desceu do carro, ajustando o casaco de lã italiana sobre os ombros. Os saltos de seus sapatos ecoaram no asfalto rachado enquanto ela caminhava até a porta entreaberta da oficina. A luz amarelada que vazava pelas frestas revelava sombras em movimento lá dentro. Ela hesitou por um segundo, olhando para os lados. Não era o tipo de lugar que uma mulher como ela costumava frequentar, muito menos àquela hora. Mas o carro havia começado a falhar no meio do caminho, e aquela era a única oficina que ainda mostrava sinais de vida. Empurrou a porta de metal. O cheiro de óleo e graxa invadiu suas narinas imediatamente. Olhou ao redor, esperando encontrar um mecânico de macacão sujo e mãos calejadas. Em vez disso, deparou-se com uma cena que a deixou paralisada. Um menino. Não podia ter mais de 9 anos. Segurava uma vassoura que era praticamente do tamanho dele, arrastando-a pelo chão manchado de óleo com uma determinação que parecia desproporcional para aquele corpo franzino. Usava uma camiseta larga demais, desbotada, e calças remendadas nos joelhos. O rosto estava concentrado, as sobrancelhas franzidas em um esforço visível. Marina pigarreou. O menino levantou os olhos. Eram olhos escuros, profundos, que carregavam uma seriedade estranha para alguém tão jovem. Ele parou de varrer e apoiou a vassoura contra a parede. "Boa noite, senhora. A senhora precisa de alguma coisa?" Voz era calma, educada. Marina piscou, ainda processando a situação. Meu carro." Começou a fazer um barulho estranho. Achei que ainda houvesse alguém trabalhando aqui. O menino olhou para trás, como se estivesse verificando algo, e então voltou os olhos para ela. "Meu pai é o mecânico, mas ele não está aqui agora." Marina sentiu um desconforto crescente. Olhou para os lados novamente, procurando por outra pessoa, um adulto responsável. "E onde ele está? Volta logo?" O menino baixou os olhos para o chão sujo. "Ele está em casa. Não está bem, não está bem. Está doente. Mas ele vai melhorar. Sempre melhora." Havia uma firmeza na voz do garoto que contrastava com a fragilidade de suas palavras. Marina observou-o com mais atenção. As mãos dele estavam sujas de graxa, as unhas enegrecidas. Havia uma marca de óleo na testa, como se ele tivesse limpado o suor com as costas da mão. "E você está aqui sozinho? A essa hora, eu estou limpando, para que amanhã meu pai possa abrir a oficina. Se estiver tudo limpo, ele consegue trabalhar melhor." Marina sentiu algo apertar em seu peito, algo que ela não sentia há muito tempo. "Seu pai sabe que... Você está aqui?" O menino hesitou. Foi apenas um segundo, mas Marina percebeu. "Ele sabe que eu cuido das coisas. Eu sempre ajudo." Não era uma resposta direta. Marina cruzou os braços, inclinando a cabeça. "Quantos anos você tem?" 9. Vou fazer 10 em abril. "E o que você deveria estar fazendo agora?" "Ajudando." "Não. O que uma criança de 9 anos deveria estar fazendo às 11h30 da noite?" O menino a encarou, sem piscar. "Dormindo, eu acho." "Mas eu não posso. Meu pai precisa de mim." Marina sentiu um nó na garganta. Aquilo era absurdo. Criança trabalhando. Sozinha. Naquele horário. Ela deveria ligar para alguém. Serviços sociais. Polícia. Alguém. Mas algo a impediu. Talvez fosse a dignidade que emanava daquele garoto. Ou talvez fosse a lembrança de que, em seu mundo de luxo e conforto, ela nunca havia visto alguém lutar com tanta determinação por algo. "Como você se chama?" "Rafael. Rafael Ferreira da Silva." "Rafael, eu sou Marina. E olha, eu entendo que você queira ajudar seu pai, mas isso não é certo. Você não deveria estar aqui sozinho." Rafael pegou a vassoura novamente e retomou o trabalho, como se a presença dela não fizesse diferença. "Eu sei o que eu preciso fazer, senhora Marina.
Se eu não limpar amanhã, meu pai vai tentar fazer isso e ele não pode. O coração dele não aguenta. Marina sentiu o ar sair de seus pulmões. O coração? Ele tem um problema. Os médicos disseram que ele precisa de uma cirurgia, mas a gente não tem dinheiro. Então ele toma remédios. Mas mesmo assim, ele não pode fazer esforço. Por isso eu faço. E ele sabe disso? Rafael parou de varrer novamente. Olhou para Marina com uma expressão que misturava medo e determinação. Ele não pode saber. Se ele souber que eu estou aqui de noite, ele vai ficar triste. Ele já se sente mal por não conseguir trabalhar direito. Eu não quero que ele fique pior. Marina estava sem palavras. Olhou ao redor da oficina. Ferramentas antigas penduradas na parede. Uma bancada de trabalho coberta de peças. Um calendário de 2018 ainda pregado na parede. Tudo ali respirava dificuldade, mas também dignidade. Havia ordem naquele caos. Alguém se importava com aquele lugar. E sua mãe? Rafael baixou a cabeça. Ela foi embora quando eu tinha 5 anos. Não sei onde está. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina não sabia o que dizer. Estava acostumada a resolver problemas com dinheiro, com poder, com influência. Mas ali, diante daquele menino que carregava o peso do mundo nos ombros, ela se sentia completamente impotente. Você vai à escola? Vou. De manhã. Saio de casa às 6:30. E como você acorda? Eu coloco o despertador. E seu pai? Eu deixo o café pronto antes de sair. E a comida também. Para quando ele acordar? Marina sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se em um banquinho próximo, sem se importar se o casaco de lã italiana encostaria em algo sujo. Rafael, isso não é vida para uma criança. Mas é a vida que eu tenho. E eu não reclamo, meu pai sempre cuidou de mim. Agora é a minha vez de cuidar dele. Havia uma maturidade naquelas palavras que deixou Marina arrasada. Ela olhou para as próprias mãos. Manicure impecável, anel de diamante, relógio suíço. Tudo aquilo de repente pareceu tão vazio. Seu carro vai ficar pronto amanhã? O menino deu de ombros. Depende do que está errado. Mas se a senhora deixar aqui, meu pai vai dar um jeito. Marina levantou-se, abriu a bolsa e tirou as chaves do carro. Mas antes de entregá-las, olhou para Rafael com uma intensidade que o fez parar de varrer. Eu vou deixar o carro, mas também vou deixar outra coisa. Tirou o relógio do pulso, um Patek Philippe que valia mais de 200 mil reais. Colocou-o na bancada de trabalho. Rafael arregalou os olhos. Senhora, eu não posso... Não é para você ficar. É para eu ter certeza de que vou voltar amanhã. Esse relógio vale muito dinheiro. Eu não vou embora sem ele. Então eu volto. E quando eu voltar, quero falar com seu pai. Rafael olhou para o relógio como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mas, e se alguém roubar? Ninguém vai roubar. Você vai cuidar. Eu confio em você. A expressão no rosto do menino mudou. Pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Foi um sorriso tímido, mas genuíno. Eu vou cuidar, senhora Marina, pode confiar. Marina assentiu. Pegou as chaves do carro e as colocou ao lado do relógio. Amanhã eu volto. De manhã. E quero conversar com seu pai. Pode avisar para ele? Rafael acenou que sim. Marina caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Rafael? Sim, senhora. Você é um menino muito corajoso. Mas criança não deveria precisar ser corajosa desse jeito. Ela saiu antes que ele pudesse responder. A porta de metal se fechou atrás dela com um som metálico. Marina começou a caminhar pela rua escura em direção ao ponto de táxi mais próximo. Mas a cada passo, sentia o peso daquela oficina, daquele menino, daquela realidade tão distante da sua. Quando finalmente conseguiu um táxi, entrou e deu o endereço de seu apartamento na Avenida Paulista. Mas durante todo o caminho não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Rafael varrendo aquele chão sujo, lutando contra um mundo que parecia grande demais para ele. E pela primeira vez em anos, Marina Albuquerque, herdeira de um império, mulher que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, sentiu-se pobre. Marina não conseguiu dormir. Deitada em sua cama king size, com lençóis de seda egípcia,
Encarava o teto enquanto a luz da cidade entrava pelas cortinas. O apartamento triplex na Paulista estava silencioso demais. Sempre esteve. Mas naquela noite, o silêncio pesava diferente. Levantou-se às 5 da manhã sem esperar o despertador tocar. Tomou banho, vestiu-se com uma simplicidade incomum para seus padrões. Calça jeans, blusa branca, sapatilhas. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Sem maquiagem elaborada, sem joias chamativas, apenas ela. Chamou um motorista particular e deu o endereço da oficina. Durante o trajeto, ensaiou mentalmente o que diria ao pai de Rafael, mas cada versão soava condescendente, arrogante. Como você oferece ajuda a alguém sem soar como se estivesse fazendo caridade? O sol ainda não havia nascido completamente quando chegou à oficina. A porta estava fechada. Marina desceu do carro e pediu ao motorista que esperasse. Bateu na porta de metal, uma vez, duas, três. A porta se abriu. Rafael estava ali com a mesma camiseta do dia anterior, os olhos ainda inchados de sono. Senhora Marina, a senhora voltou cedo. Eu disse que voltaria. Seu pai está aqui? Rafael hesitou, depois acenou que sim. Ele está lá dentro. Mas o quê? Ele não sabe que a senhora veio ontem, nem do relógio. Marina engoliu em seco. Claro, o segredo. Então vamos contar para ele. Juntos. Rafael pareceu apavorado, mas deu um passo para o lado, deixando-a entrar. A oficina estava exatamente como na noite anterior. Só que agora havia um homem sentado em uma cadeira de plástico perto da bancada de trabalho. Ele segurava uma xícara de café com as duas mãos, como se precisasse do calor para se manter de pé. Quando Marina entrou, ele levantou os olhos. Era um homem de aparência cansada, mas ainda preservava traços de uma força que um dia existiu. Cabelos grisalhos, rosto marcado por rugas que pareciam mais de preocupação do que de idade. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas parecia uma década mais velho. Bom dia, disse Marina com um sorriso gentil. O homem colocou a xícara de lado e levantou-se com dificuldade. Rafael correu para ajudá-lo, mas ele afastou a mão do filho com delicadeza. Bom dia, senhora. Eu sou Antônio. Antônio Ferreira. O senhor trouxe algum carro para conserto? Trouxe. Ontem à noite. Seu filho me atendeu. Antônio franziu a testa e olhou para Rafael. Ontem à noite. Rafael baixou a cabeça. Marina percebeu que precisava agir rápido. Eu cheguei tarde e Rafael estava aqui. Ele me explicou que você não estava bem, então deixei o carro e disse que voltaria hoje. Ele foi muito educado e prestativo. Antônio olhou para o filho com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Havia orgulho ali, mas também algo mais escuro. Preocupação, ou talvez culpa. Rafael, você estava aqui ontem à noite? O menino não respondeu. Antônio deu um passo na direção dele, mas Marina interveio. Senhor Antônio, antes de qualquer coisa, preciso dizer uma coisa. Seu filho é excepcional. Eu nunca vi uma criança com tanta responsabilidade. Antônio fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Rafael, vai lá fora. Agora. Pai, eu só estava... Vai. Rafael saiu, cabisbaixo. A porta se fechou atrás dele com um som surdo. Antônio apoiou-se na bancada, como se as pernas não o sustentassem mais. A senhora não entende, disse ele com a voz embargada. Eu não quero que meu filho trabalhe. Eu não quero que ele precise fazer isso. Eu sei, respondeu Marina suavemente, mas ele faz porque te ama. Antônio cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremeram. Marina ficou parada sem saber o que fazer. Não estava acostumada a lidar com emoções tão cruas. Eu sou um fracasso, murmurou Antônio. Não consigo nem sustentar meu próprio filho. Ele tem 9 anos e está trabalhando para cuidar de mim. Que tipo de pai eu sou? O tipo de pai que criou um menino corajoso e leal. O tipo de pai que inspira amor tão grande que uma criança está disposta a sacrificar sua infância por você. Antônio baixou as mãos. Os olhos estavam vermelhos. Eu tento. Todo dia eu tento. Mas meu coração... Os médicos disseram que eu preciso de uma cirurgia.
Sem ela eu não vou durar muito, mas o SUS tem uma fila de espera de anos. E particular, eu nem sei quanto custa. Provavelmente mais do que eu vou ganhar em toda a minha vida. Marina respirou fundo. Era agora. E se eu te dissesse que posso ajudar? Antônio a encarou, com desconfiança. Ajudar como? Pagando a cirurgia, modernizando a oficina, garantindo que você consiga trabalhar sem se matar no processo. Não, não vou aceitar caridade. Não é caridade, é um investimento. Investimento em quê? Eu não tenho nada para oferecer. Marina se aproximou. Você tem integridade. Você tem um filho que te ama mais do que tudo. E você tem uma história que me fez questionar tudo na minha vida. Isso vale mais do que qualquer garantia financeira. Antônio balançou a cabeça. A senhora não me conhece. Como pode confiar em mim assim? Porque ontem à noite eu deixei um relógio de R$200 mil com seu filho de 9 anos. E ele prometeu que cuidaria. E eu acredito nele. Se ele é assim, é porque você o ensinou a ser. Antônio ficou em silêncio. Marina viu a batalha interna que ele travava. Orgulho contra necessidade. Dignidade contra desespero. Por que você faria isso? Perguntou ele finalmente. Marina não tinha uma resposta pronta. Pensou em sua vida. Nos jantares vazios em restaurantes caros. Nas viagens solitárias para destinos paradisíacos. Nas reuniões empresariais onde nada realmente importava. Porque eu tenho tudo e não tenho nada. E vocês não têm nada e têm tudo. E pela primeira vez na minha vida eu quero fazer parte de algo real. Antônio a estudou com atenção. Depois lentamente estendeu a mão. Se você fizer isso, não vai ser de graça. Eu vou trabalhar. Vou pagar de volta. De alguma forma. Marina apertou a mão dele. Eu sei que vai. A porta se abriu e Rafael entrou hesitante. Pai. Antônio abriu os braços. Rafael correu para ele e o abraçou com força. Marina viu os ombros do homem tremerem novamente, mas desta vez era de alívio. Você é bravo, meu filho, mas não precisa mais ser. Está ouvido? Rafael acenou contra o peito do pai. Marina sentiu algo quente descer por seu rosto. Levou a mão à bochecha e percebeu que estava chorando. Não lembrava da última vez que havia chorado. Nos dias seguintes, Marina pôs em prática seu plano. Usou seus contatos para agendar uma consulta com um dos melhores cardiologistas de São Paulo. Levou Antônio pessoalmente. O médico confirmou o que já se sabia. Ele precisava de uma cirurgia urgente, uma troca de válvula. Sem ela, teria no máximo 1 ano de vida. Marina pagou tudo à vista. Marcou a cirurgia para a semana seguinte. Enquanto isso, contratou uma empresa para reformar a oficina. Novos equipamentos, ferramentas modernas, uma área administrativa adequada. Antônio protestou, mas ela foi firme. Você vai precisar de uma oficina em condições para trabalhar quando se recuperar. Isso não é caridade, é lógica. Rafael passou a frequentar a escola normalmente, sem precisar acordar de madrugada para cuidar do pai. Marina contratou uma enfermeira para ficar com Antônio durante o dia, garantindo que ele tomasse os remédios e descansasse adequadamente antes da cirurgia. E em algum momento, entre as visitas ao hospital, as reformas da oficina e as conversas com Rafael sobre matemática e sonhos de futuro, Marina percebeu que sua vida havia ganhado um propósito que ela nem sabia que estava procurando. Na véspera da cirurgia, Marina visitou Antônio no apartamento deles. Era um lugar pequeno, mas organizado. 2 quartos, sala e cozinha. Tudo muito limpo, apesar da pobreza evidente. Rafael estava fazendo o dever de casa na mesa da sala. Antônio a recebeu com um sorriso cansado. Nervoso? Perguntou Marina. Apavorado, admitiu ele, mas também esperançoso. Faz anos que não me sinto assim, vai dar tudo certo, e se não der? Marina olhou para Rafael concentrado nos livros. Então, eu prometo que vou cuidar dele como se fosse meu. Antônio segurou a mão dela. Seus olhos brilhavam. Você já está cuidando de nós dois. Eu não sei como agradecer. Então não agradeça. Apenas melhore. Volte a ser o pai que Rafael conheceu antes de você ficar doente. Antônio assentiu. E pela primeira vez desde que se conheceram,
Marina viu esperança genuína em seu rosto. O dia da cirurgia amanheceu nublado. Marina chegou ao hospital às 6 da manhã, mesmo a operação estando marcada apenas para as 8. Encontrou Rafael e Antônio na sala de espera. O menino estava sentado ao lado do pai, segurando sua mão com força. Antônio usava um avental hospitalar azul claro. Parecia menor, mais frágil. Marina se aproximou e sentou-se do outro lado dele. Como está se sentindo? Como alguém que vai entregar sua vida nas mãos de um estranho, respondeu Antônio tentando sorrir. O Dr. Mendes é o melhor. Eu pesquisei. Ele já fez mais de 1000 cirurgias desse tipo. Eu sei. Você me disse isso umas 20 vezes. Marina sorriu. Rafael permanecia calado, o rosto pálido. Rafael, seu pai vai ficar bem, disse Marina, colocando a mão no ombro do menino. Como... A senhora sabe? Perguntou ele com a voz trêmula. Porque ele tem você esperando. E isso é razão suficiente para qualquer um lutar. Uma enfermeira entrou na sala. Senhor Antônio Ferreira. Antônio levantou-se. Rafael se levantou junto, mas o pai o fez sentar novamente. Você fica aqui com a Marina, está bem? Eu volto logo. Pai, eu prometo. A gente ainda vai fazer aquela viagem para a praia que eu te prometi. Lembra? Rafael acenou, as lágrimas começando a descer. Antônio se inclinou e beijou a testa do filho. Depois olhou para Marina. Cuida dele para mim. Sempre. Antônio caminhou em direção à porta, seguindo a enfermeira. Antes de sair, virou-se uma última vez, acenou e desapareceu pelo corredor. Rafael desmoronou. Marina o puxou para um abraço, sentindo o corpo pequeno do menino tremer contra o seu. Ela não disse nada. Não havia palavras. Apenas segurou-o, deixando que ele chorasse tudo que havia guardado por tanto tempo. As horas se arrastaram. Marina comprou sanduíches, mas nenhum dos dois conseguiu comer. Rafael folheava uma revista sem ler, os olhos fixos no relógio da parede. Marina respondia e-mails no celular, mas não conseguia se concentrar. A cada meia hora, levantava-se e perguntava à recepção se havia notícias. Sempre a mesma resposta. A cirurgia está em andamento. 3 horas depois do início, uma enfermeira se aproximou. Familiares do Antônio Ferreira. Marina e Rafael se levantaram de um salto. A cirurgia foi concluída. O Dr. Mendes quer falar com vocês. Eles seguiram a enfermeira até uma sala pequena. O médico entrou minutos depois, ainda com a roupa cirúrgica. Puxou a máscara para baixo e sorriu. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos trocar a válvula sem complicações. Ele está na recuperação agora. Rafael soltou um grito de alegria e pulou nos braços de Marina. Ela o segurou rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando podemos vê-lo? Perguntou Marina. Daqui a algumas horas. Ele ainda está sob efeito da anestesia, mas se tudo correr bem, ele terá alta em 1 semana. Marina apertou a mão do médico com gratidão. Quando ele saiu, ela se ajoelhou na frente de Rafael. Seu pai vai ficar bem, você ouviu? Rafael acenou, o rosto molhado de lágrimas, mas sorrindo. Eu sabia que ele ia conseguir. Claro que sabia. Você é filho dele. Vocês dois são lutadores. No fim da tarde, finalmente puderam visitar Antônio. Ele estava pálido, com tubos e monitores ao redor, mas seus olhos estavam abertos. Quando viu Rafael, sorriu. Oi, campeão. Rafael correu até a cama e segurou a mão do pai. Oi, pai. Eu estava com medo. Eu também. Mas olha, estou aqui. E vou ficar. Marina ficou na porta observando. Havia algo tão puro naquela cena que ela sentiu que estava invadindo um momento sagrado. Antônio olhou para ela. Obrigado. Por tudo. Marina balançou a cabeça. Você não precisa agradecer. Eu que agradeço. Agradecer por quê? Por me lembrar do que realmente importa. Os dias seguintes foram de recuperação. Marina visitava todos os dias, sempre trazendo algo para Rafael. Livros, jogos, chocolates. Mas o que o menino mais gostava era quando ela simplesmente sentava e conversava. Sobre tudo e sobre nada. Sobre os planos de Antônio para a oficina.
sobre os sonhos de Rafael de ser engenheiro. Antônio melhorava rapidamente. A cor voltou ao seu rosto. A força retornou aos seus movimentos. Uma semana depois, teve alta. Marina os levou de volta para casa. A oficina estava irreconhecível. As paredes tinham pintura nova. Os equipamentos brilhavam. Havia até uma pequena recepção com computador. Antônio ficou parado na entrada, boquiaberto. Isso aqui é minha oficina? Agora é, respondeu Marina. E tem mais. Eu contratei 2 mecânicos para te ajudar. Eles começam na segunda-feira. Você não vai mais trabalhar sozinho. Marina, isso é demais. Eu não posso... Pode sim. E vai aceitar. Porque você merece. E porque eu não estou pedindo permissão. Antônio riu. Foi a primeira vez que Marina ouviu rir de verdade. Você é teimosa, sabia? Eu sei. Minha mãe sempre dizia isso. Sua mãe era sábia. Era. Houve uma pausa. Antônio olhou para ela com curiosidade. Você nunca falou da sua família? Marina deu de ombros. Não há muito o que falar. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe, alguns anos depois. Herdei a empresa da família. Construí um império, mas construí sozinha. Você tem alguém? Marido? Filhos? Não. Nunca tive tempo para isso. Sempre achei que o trabalho era suficiente. E agora? Agora eu sei que estava errada. Antônio segurou a mão dela. Foi um gesto simples, mas significou tudo. Você não está mais sozinha, Marina. Ela olhou para ele. Realmente olhou. E percebeu que em algum momento, entre as visitas ao hospital e as conversas na sala de espera, algo havia mudado. Antônio não era mais apenas um homem que ela estava ajudando. Era alguém que ela queria conhecer, alguém que ela queria por perto. Obrigada, sussurrou ela. Rafael apareceu correndo da oficina, segurando uma chave inglesa. Pai, olha, tem de tudo aqui. Você vai poder consertar qualquer coisa. Antônio soltou a mão de Marina e se agachou para abraçar o filho. Vou mesmo, campeão. E você vai me ajudar. Mas só aos fins de semana. E só depois de terminar a lição de casa. Rafael assentiu, empolgado. Marina observou os dois. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nas semanas seguintes, a oficina prosperou. A notícia de que Antônio havia voltado ao trabalho se espalhou pela vizinhança. Os clientes antigos retornaram. Novos clientes chegaram. A honestidade e a qualidade do serviço de Antônio eram conhecidas na região. Marina visitava frequentemente. Às vezes levava almoço. Outras vezes apenas sentava e conversava enquanto Antônio trabalhava. Eles descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos haviam perdido os pais cedo. Ambos conheciam a solidão. Ambos haviam construído suas vidas com as próprias mãos. Uma noite, depois que Rafael foi dormir, Antônio e Marina sentaram-se na pequena varanda do apartamento. A cidade brilhava ao longe. Eu nunca pensei que minha vida pudesse mudar assim, disse Antônio. Nem eu, respondeu Marina. Mas estou feliz que mudou. Sabe o que é engraçado? Eu passei anos me sentindo um fracasso, achando que não tinha nada para oferecer. E você apareceu e me mostrou que eu estava errado. Você não estava errado. Você só estava olhando para as coisas erradas. Antônio virou-se para ela. E você? O que estava procurando? Marina pensou por um momento. Eu não sabia que estava procurando. Mas acho que era isso. Uma família, um propósito, algo real. E encontrou? Encontrei. Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade. E ali, naquele momento simples, Marina soube que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 meses se passaram desde a cirurgia. A oficina São José estava em pleno funcionamento, com uma fila de clientes que chegava a 2 semanas de espera. Antônio havia contratado mais um mecânico e uma recepcionista, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que tratava todos os clientes como se fossem da família. Marina continuava visitando, mas agora suas visitas tinham um sabor diferente. Não eram mais apenas verificações de como as coisas estavam indo, eram encontros que ela aguardava ansiosamente,
conversas que se estendiam pela noite, risos compartilhados sobre situações do dia a dia. Rafael percebia, claro que percebia. O menino era esperto demais para não notar como os olhos do pai brilhavam quando Marina chegava, como ele sempre se arrumava um pouco mais nos dias em que ela visitaria. Uma tarde de sábado, enquanto Antônio trabalhava em um carro na oficina e Marina observava, Rafael se aproximou dela. Tia Marina, posso te fazer uma pergunta? Marina sorriu. Ele havia começado a chamá-la de tia algumas semanas atrás. Claro, Rafael. O que você quer saber? Você gosta do meu pai? Marina sentiu o rosto esquentar. Claro que gosto. Ele é meu amigo. Não é disso que eu estou falando. Marina olhou para o menino. Aqueles olhos sérios demais para a idade a encaravam com uma intensidade que não permitia mentiras. Por que você está perguntando isso? Porque eu vejo como vocês olham um para o outro. E eu acho que vocês gostam um do outro, do jeito que as pessoas gostam quando querem ficar juntas. Marina não sabia o que dizer. Rafael continuou. Eu só queria que você soubesse que, se você gostar do meu pai, desse jeito tudo bem. Eu gostaria que você fizesse parte da nossa família de verdade. Marina sentiu os olhos marearem. Rafael, isso é muito generoso da sua parte. Mas essas coisas são complicadas. Por quê? Você nos faz felizes. Nós te fazemos feliz. Não deveria ser simples assim? Deveria. Mas adultos complicam as coisas. Rafael deu de ombros. Então parem de complicar. Ele saiu correndo antes que Marina pudesse responder. Ela ficou ali, parada, processando as palavras do menino. Será que era tão óbvio assim? Naquela noite, Marina convidou Antônio para jantar em um restaurante. Não um dos lugares caros que ela frequentava, mas uma pizzaria simples no bairro. Antônio hesitou. Marina, eu não sei se... É só um jantar, Antônio. Entre amigos. Ele acabou aceitando. Deixaram Rafael com Dona Célia, que adorava o menino e sempre se oferecia para cuidar dele. No restaurante, conversaram sobre tudo. Sobre a infância difícil de Antônio, crescendo em um orfanato. Sobre a solidão de Marina, criada por babás enquanto os pais trabalhavam. Sobre sonhos que tiveram e sonhos que ainda tinham. Você já pensou em se casar de novo? Perguntou Marina corajosamente. Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois que a Juliana foi embora, eu prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria alguém entrar na minha vida assim. Rafael já tinha sofrido demais. Eu não queria que ele se apegasse a alguém que pudesse ir embora de novo. E agora? Agora eu percebo que algumas pessoas não vão embora. Algumas pessoas ficam porque querem, porque escolhem. Marina segurou a mão dele sobre a mesa. Eu escolho ficar, Antônio. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu também quero que você fique. Mas preciso que saiba que eu não tenho muito a oferecer. Eu moro em um apartamento pequeno, trabalho com as mãos. Minha vida é simples. Eu passei anos cercada de luxo, Antônio, e nunca fui tão feliz quanto estou agora. Comendo pizza em uma pizzaria simples. Conversando com você. Sua simplicidade é o que me faz feliz. Mesmo sabendo que você vai ter que abrir mão de muita coisa, eu não estou abrindo mão de nada, estou ganhando tudo. Antônio se inclinou sobre a mesa e beijou-a. Foi um beijo suave, hesitante, mas cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Rafael vai ficar feliz, disse Antônio. Eu sei, ele já me deu permissão. Antônio riu. Ele é esperto demais, para o próprio bem. Ele puxou ao pai. Nos meses seguintes, Marina e Antônio construíram um relacionamento cuidadosamente. Eles não queriam apressar as coisas. Rafael era a prioridade. E o menino estava florescendo. Suas notas na escola haviam melhorado. Ele havia feito amigos. Participava de atividades extracurriculares. Era uma criança normal, finalmente. Marina começou a passar mais tempo no apartamento. Jantares se tornaram rotina. Finais de semana eram passados juntos. Ela ensinou Rafael a jogar xadrez. Antônio ensinou Marina a trocar um pneu. Mas nem tudo era fácil. O mundo de Marina e o mundo de Antônio eram muito diferentes. E às vezes, essas diferenças criavam tensão. Uma noite, Marina chegou ao apartamento vestida para um evento empresarial.
Vestido de gala, joias, salto alto, Antônio e Rafael estavam jantando macarrão instantâneo na sala, assistindo a um filme antigo na TV. Antônio olhou para ela e algo mudou em sua expressão. Você está linda. Obrigada. Tenho um jantar de negócios. Só vim me despedir. Com quem é o jantar? Com investidores. Estão interessados em expandir uma das minhas empresas. Antônio assentiu, mas Marina percebeu a tensão em sua mandíbula. O que foi? Nada. Só... Às vezes eu esqueço o quão diferente. Sua vida é da minha. Antônio, isso não muda nada entre nós. Não muda? Marina, você vai jantar em um lugar onde uma refeição custa mais do que eu ganho em uma semana. Você vai conversar com pessoas que provavelmente nem saberiam onde fica minha oficina. Como isso não muda nada? Porque no fim da noite eu volto para cá. Porque é aqui que eu quero estar. Antônio se levantou. Mas você sempre vai ter que voltar para aquele mundo. E eu nunca vou poder fazer parte dele. Marina sentiu a frustração crescer. Eu não estou pedindo para você fazer parte daquele mundo. Eu estou tentando fazer parte do seu. Mas você nunca vai poder deixar aquele mundo completamente. E eu não quero que você deixe. É quem você é. Mas também me lembra que somos de lugares muito diferentes. Rafael, que havia assistido à troca em silêncio, interveio. Pai, você está sendo idiota. Ambos olharam para ele surpresos. Rafael. Desculpa, pai, mas você está. Tia Marina está aqui porque quer estar. Ela não precisa da gente. Ela escolhe a gente. E você está estragando tudo por causa de orgulho. Antônio ficou vermelho. Não é orgulho, Rafael. É sim. Você tem medo de que ela perceba que pode ter alguém melhor. Mas ela já escolheu. Ela te escolheu. E se você não aceitar isso, você vai perdê-la. Marina olhou para Rafael com admiração. O menino tinha razão. Antônio, disse ela, se aproximando, eu não quero alguém melhor. Eu quero você. Com sua oficina, seu apartamento pequeno, sua simplicidade. Porque tudo isso é real. E eu passei a vida inteira rodeada de coisas falsas. Antônio a puxou para um abraço. Desculpa, é que às vezes eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredita, porque está. E não vou a lugar nenhum. Rafael se levantou e abraçou os dois. Agora podem parar de brigar? O filme está na melhor parte. Eles riram. Marina tirou os sapatos de salto e sentou-se no sofá entre Antônio e Rafael. O jantar de negócios poderia esperar. Aquele era o lugar onde ela pertencia. Mais tarde, Marina cancelou o jantar. Mandou um e-mail para os investidores remarcando. Ficou no apartamento, comendo macarrão instantâneo e assistindo ao filme. E foi a melhor noite que ela havia tido em muito tempo. Na manhã seguinte, acordou no sofá coberta com um cobertor. Antônio estava na cozinha preparando café. Rafael já estava pronto para a escola. Bom dia, disse Antônio, trazendo uma xícara para ela. Bom dia. Desculpa por ter dormido aqui. Você está em casa, Marina. Não precisa desculpas. Em casa. As palavras ressoaram nela. Era a primeira vez em anos que ela sentia que realmente tinha uma casa. 6 meses depois, Marina havia se mudado oficialmente para o apartamento. Não foi uma decisão fácil. Significou deixar o triplex na Paulista, a vista panorâmica da cidade, o conforto que ela conhecia há anos. Mas também significou acordar ao lado de Antônio, tomar café da manhã com Rafael, fazer parte de uma família de verdade. A oficina prosperava. Antônio havia expandido os serviços, oferecendo agora também funilaria e pintura. Contratou mais 2 funcionários. Dona Célia comandava a recepção com pulso firme e coração mole. A comunidade abraçou o negócio e a oficina São José tornou-se referência na Zona Sul. Marina havia nomeado um gerente para cuidar de suas empresas, permitindo que ela trabalhasse remotamente na maior parte do tempo. Descobriu que não precisava estar fisicamente presente em todas as reuniões e que delegar não era sinal de fraqueza, mas de confiança. Rafael estava no 5º ano agora. Um aluno exemplar, com notas excelentes e um círculo crescente de amigos. Ele havia até entrado para o time de futebol da escola. Antônio não perdia um jogo. Tudo parecia perfeito.
Mas Marina havia aprendido que a perfeição é frágil. Foi em uma terça-feira comum que tudo mudou. Marina estava trabalhando no laptop na mesa da sala quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a chamada. Alô? Marina Albuquerque? Sim. Quem fala? Meu nome é Juliana. Juliana Ferreira. Eu fui casada com Antônio. Marina sentiu o sangue gelar. Juliana. Eu sei que você deve estar surpresa. Mas eu preciso falar com você. É sobre Rafael. O que tem, Rafael? Eu quero ver meu filho. Marina fechou o laptop, o coração acelerando. Você abandonou ele há 5 anos. Por que agora? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu cometi erros, muitos erros. Mas eu mudei. Estou em um lugar melhor agora. E quero uma chance de conhecer meu filho. Rafael nem se lembra de você. Eu sei, e é culpa minha. Mas isso não significa que eu não possa tentar consertar. Marina respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a crescer. O que você quer exatamente? Quero marcar um encontro. Com você e com Antônio, para conversarmos. Antônio sabe que você está ligando? Não. Eu achei que seria melhor falar com você primeiro. De mulher para mulher. Não somos amigas, Juliana. Você não tem direito de pedir favores. Eu não estou pedindo favores. Estou pedindo uma chance. Para o bem do meu filho. Marina desligou o telefone sem responder. Ficou parada, olhando para a tela, o coração batendo forte no peito. Juliana. Depois de todos esses anos, o que ela queria realmente? Quando Antônio chegou em casa, aquela noite, Marina contou sobre a ligação. A expressão dele passou por várias emoções em segundos. Surpresa, raiva, medo. Ela não pode aparecer assim do nada, disse ele, caminhando de um lado para o outro. Ela não tem direito. Tecnicamente ela tem. Ela é a mãe biológica dele. Ela perdeu esse direito quando foi embora. Marina se aproximou e segurou os ombros dele. Eu sei, e concordo com você. Mas precisamos pensar nisso com cuidado. Se ela realmente mudou, por que demorou 5 anos? Por que não voltou quando Rafael precisava dela? Quando eu estava doente e ele estava cuidando de mim sozinho. Antônio tinha razão, mas Marina também sabia que a situação era delicada. O que você quer fazer? Perguntou ela. Antônio sentou-se no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Eu não sei. Parte de mim quer dizer para ela nunca mais aparecer. Mas outra parte pensa no Rafael. Se ele crescer e descobrir que a mãe dele quis vê-lo e eu não deixei, ele vai me odiar. Então vamos encontrar com ela, ouvir o que ela tem a dizer. E depois decidimos juntos. Antônio olhou para Marina. Você toparia fazer isso? Mesmo, sabendo que ela pode complicar tudo? Nós enfrentamos coisa pior. Vamos enfrentar isso também. Eles marcaram o encontro para o sábado seguinte, em uma cafeteria neutra no centro da cidade. Deixaram Rafael com Dona Célia, dizendo apenas que tinham um compromisso importante. Juliana estava esperando quando chegaram. Era uma mulher de 30 e poucos anos, magra, com cabelos longos e olhos que pareciam carregar muito peso. Ela se levantou quando os viu. Antônio, Marina. Antônio apenas acenou. Marina estendeu a mão formalmente. Sentaram-se em uma mesa afastada. Obrigada por virem, disse Juliana, com a voz tremendo levemente. Você disse que queria falar sobre Rafael, disse Antônio, direto ao ponto. Então fale. Juliana respirou fundo. Eu sei que não tenho desculpas para o que fiz. Quando fui embora, eu estava em um lugar muito ruim. Depressão, ansiedade. Eu não conseguia cuidar nem de mim mesma, quanto mais de uma criança. Você poderia ter pedido ajuda, disse Antônio, a voz dura. Eu sei. Mas eu estava com vergonha. Achei que vocês estariam melhor sem mim. E você achou isso por 5 anos? Juliana baixou os olhos. Nos primeiros 2 anos eu nem conseguia sair da cama. Fui internada, passei por tratamento. Levou tempo para eu me estabilizar. Marina observava a mulher com atenção. Havia sinceridade ali, mas também havia algo mais.
algo que a incomodava. E agora? Perguntou Marina. O que mudou? Juliana olhou para ela. Agora eu estou bem. Tenho um emprego, um apartamento, faço terapia. E percebi que não posso viver o resto da minha vida sem conhecer meu filho. Rafael nem se lembra de você, disse Antônio. Ele tinha 4 anos quando você foi embora. Para ele, você é uma estranha. Eu sei. E não estou pedindo para voltar à vida dele de repente, só quero uma chance de conhecê-lo aos poucos, se ele quiser. E se ele não quiser? Perguntou Marina. Juliana hesitou. Então eu vou respeitar, mas preciso tentar. Vocês podem entender isso? Marina e Antônio trocaram olhares. Havia tanto em jogo, a estabilidade de Rafael, a família que haviam construído. Mas também havia a verdade que não podiam negar. Juliana era a mãe biológica e talvez merecesse uma chance. Vamos pensar nisso, disse Antônio, finalmente. Mas qualquer decisão que tomarmos, Rafael estará no centro. Se isso for prejudicá-lo de alguma forma, a resposta é não. Juliana acenou. Eu entendo. E obrigada por me ouvirem. Eles se levantaram para sair, mas antes de ir, Juliana chamou Marina. Marina, ela se virou. Obrigada por cuidar do meu filho quando eu não pude. Eu vejo que ele está feliz e sei que muito disso é por sua causa. Marina não respondeu. Apenas acenou e saiu com Antônio. No carro ficaram em silêncio por um longo tempo. Finalmente Antônio falou. O que você acha? Acho que ela parece sincera, mas também acho que precisamos proteger Rafael acima de tudo. Concordo. Mas como fazemos isso? Conversamos com ele, contamos a verdade e deixamos que ele decida. Antônio assentiu lentamente. Quando chegaram em casa, Rafael estava jogando videogame. Quando os viu, pausou o jogo. E aí, como foi o compromisso misterioso? Marina e Antônio sentaram-se no sofá. Rafael percebeu a seriedade e desligou o videogame. O que aconteceu? Antônio respirou fundo. Rafael, você se lembra da sua mãe? O menino ficou confuso. A minha mãe? A que foi embora? Sim. Não muito. Às vezes eu lembro de algumas coisas. Mas não tenho certeza se são lembranças de verdade ou se eu inventei. Ela entrou em contato. Quer te ver. Rafael ficou muito quieto. Então, lentamente olhou para Marina. Mas a tia Marina é minha mãe agora. Marina sentiu o coração apertar. Eu sou sua amiga, Rafael, e te amo como se fosse meu filho. Mas Juliana é sua mãe biológica, e ela quer uma chance de te conhecer. Eu não quero conhecê-la. Rafael, disse Antônio, você tem todo o direito de se sentir assim. Mas talvez seja bom ouvir o que ela tem a dizer. Não precisa ser agora. Pode ser quando você estiver pronto. Rafael balançou a cabeça. Eu nunca vou estar pronto. Ela me abandonou. Abandonou você? Por que eu deveria dar uma chance para ela? Marina se ajoelhou na frente do menino. Porque guardar mágoa só vai te machucar. Não estou dizendo que você precisa perdoá-la, mas talvez ouvir o lado dela te ajude a entender. E então, você pode decidir o que quer fazer. Rafael tinha lágrimas nos olhos. E se ela quiser me levar embora? Marina segurou o rosto dele. Ninguém vai te levar de nós. Você é nosso filho. Agora e sempre. Antônio se juntou a eles, abraçando ambos. Nós somos uma família, Rafael. E nada vai mudar isso. 2 semanas se passaram antes de Rafael concordar em encontrar Juliana. Foi uma decisão dele, tomada em uma noite tranquila, enquanto ele e Marina faziam o dever de casa juntos. Tia Marina, eu acho que estou pronto. Pronto para quê? Para conhecer ela. Minha mãe. A outra. Marina colocou a caneta de lado. Tem certeza? Não. Mas eu acho que o senhor tem razão. Se eu não fizer isso, vou sempre me perguntar. E eu não quero passar a vida me perguntando. Marina o abraçou. Você é muito corajoso, sabia? Eu aprendi com vocês. O encontro foi marcado para um domingo no parque. Terreno neutro. Antônio e Marina estariam presentes, mas dariam espaço para que Juliana e Rafael conversassem. Quando chegaram, Juliana já estava esperando perto de um banco. Usava um vestido simples e segurava uma caixa pequena.
Quando viu Rafael, seus olhos se encheram de lágrimas. Rafael caminhou lentamente em direção a ela, as mãos nos bolsos. Marina segurou a mão de Antônio, sentindo a tensão dele. Oi, disse Rafael quando estava perto o suficiente. Oi, Rafael, você cresceu tanto. É o que acontece em 5 anos. A resposta foi dura, mas Juliana não recuou. Eu sei, e eu sinto muito por tudo. Rafael não respondeu, apenas a encarou esperando. Juliana se sentou no banco e indicou o espaço ao lado. Rafael hesitou, mas sentou-se, mantendo distância. Eu trouxe algo para você, disse Juliana, entregando a caixa. Rafael abriu. Dentro havia fotos. Fotos dele bebê. Fotos de Juliana grávida. Fotos da família que um dia foram. Eu guardei tudo isso, mesmo quando fui embora. Porque você sempre foi importante para mim. Mesmo quando eu não conseguia demonstrar. Então, por que você foi embora? Juliana respirou fundo. Porque eu estava doente. Não do corpo, mas da cabeça. Tinha dias que eu não conseguia sair da cama. Dias que eu olhava para você e para seu pai e me sentia um peso. Achei que vocês estariam melhor sem mim, mas nós não estávamos. Pai ficou doente. Eu tive que cuidar dele. Foi muito difícil. Eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas eu não posso. Só posso tentar ser melhor agora. Rafael olhou para as fotos novamente. Você está bem agora? Estou. Faço tratamento. Tomo remédios. E aprendi a pedir ajuda quando preciso. E o que você quer de mim? Juliana limpou as lágrimas. Só quero ter a chance de te conhecer. Não estou tentando substituir ninguém. Eu sei que a Marina é importante para você. E eu sou grata a ela por ter cuidado de você. Mas eu ainda sou sua mãe. E gostaria de fazer parte da sua vida, mesmo que seja só um pouquinho. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Marina e Antônio observavam à distância, prontos para intervir se necessário. Finalmente Rafael falou. Eu não sei se posso te perdoar. Não agora. Talvez nunca. Mas eu posso tentar te conhecer. Aos poucos. Juliana soluçou. É tudo que eu posso pedir. Obrigada, Rafael. Mas tem regras, continuou o menino. Você não vai aparecer na minha escola. Não. Vai ligar toda hora. E se eu disser que preciso de espaço, você respeita. Eu prometo. E você não vai falar mal do meu pai ou da tia Marina. Eles são minha família agora. Eu não falaria. Eles te amam. E isso é tudo que importa. Rafael se levantou. Então a gente pode se ver de novo, mas só quando eu estiver pronto. Juliana se levantou também. Posso te abraçar? Rafael hesitou, depois acenou. O abraço foi rápido, desajeitado, mas foi um começo. Quando Rafael voltou para perto de Marina e Antônio, ele estava chorando. Marina o puxou para um abraço. Você foi incrível, sussurrou ela. Eu só quero ir para casa agora, então vamos. Nos meses seguintes, Rafael e Juliana se encontraram algumas vezes, sempre em locais públicos, sempre com a presença de Antônio ou Marina. As conversas eram difíceis no início, cheias de silêncios desconfortáveis, mas aos poucos ficaram mais fáceis. Juliana não tentou forçar uma relação, respeitou os limites de Rafael. E lentamente, o menino começou a abrir espaço para ela em sua vida. Não como uma substituta, mas como alguém que fazia parte de sua história. Marina observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Temia que Juliana tentasse reclamar seu lugar, mas a mulher surpreendeu a todos. Em um dos encontros, Juliana pediu para falar com Marina a sós. Eu queria agradecer, disse Juliana, por tudo que você fez por ele. Eu sei que não foi fácil. Eu fiz porque o amo. Não por obrigação, eu sei. E é por isso que eu quero que você saiba que eu não estou aqui para atrapalhar. Você é a mãe dele de verdade. Eu só quero ser uma amiga. Alguém que ele pode contar se precisar. Marina sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigada por entender isso. Como eu não poderia. Você deu a ele tudo que eu não pude dar. Uma família, estabilidade, amor incondicional. Eu só quero fazer parte disso, mesmo que seja nas margens. As duas mulheres se olharam com um entendimento novo. Não eram amigas, e talvez nunca fossem.
mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Um ano depois, em uma manhã ensolarada de domingo, Marina acordou com um cheiro de café e panquecas. Desceu e encontrou Antônio e Rafael na cozinha, preparando o café da manhã. "Bom dia, mãe", disse Rafael com um sorriso enorme. Marina parou no meio da cozinha. "Mãe." Ele havia a chamado de mãe. "Bom dia, meu amor." Antônio se aproximou e a beijou. "Feliz aniversário." Marina havia esquecido completamente. "Seu aniversário. Nós temos uma surpresa para você", disse Rafael empolgado. Ele correu até a sala e voltou com um envelope. Marina abriu. Dentro havia documentos de adoção. "Eu conversei com a Juliana", explicou Rafael, "e ela concordou. Ela vai assinar os papéis para que você possa me adotar oficialmente. Se você quiser, claro." Marina não conseguia falar. As lágrimas desciam livremente. "Claro que eu quero. Mais do que tudo." Antônio abraçou ambos. "E tem mais uma coisa", disse ele nervoso. "Mais?" Ele se ajoelhou. Marina levou a mão à boca. "Marina Albuquerque, você entrou na minha vida quando eu mais precisava. Você salvou meu filho, salvou a mim, nos deu uma família, e eu não consigo imaginar um dia sem você. Quer se casar comigo?" Marina olhou para Antônio, depois para Rafael, que estava com os olhos brilhando de emoção. "Sim, 1000 vezes sim." Antônio colocou um anel simples em seu dedo. Não era caro, mas era perfeito. Marina o puxou para um beijo enquanto Rafael comemorava. 3 meses depois, em uma cerimônia simples no quintal da oficina, decorado com flores e luzes, Marina e Antônio se casaram. Rafael foi o pajem. Dona Célia chorou durante toda a cerimônia. Os funcionários da oficina comemoraram. E até Juliana estava presente, sentada discreta nos fundos, com um sorriso genuíno no rosto. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, contas para pagar, problemas para resolver. Mas agora eles enfrentavam tudo juntos, como família. 5 anos depois, Rafael estava no primeiro ano de engenharia mecânica na USP. A oficina havia se expandido para um segundo local. Marina continuava administrando suas empresas, mas agora com um equilíbrio saudável entre trabalho e família. Antônio estava saudável, vibrante e orgulhoso do homem que seu filho estava se tornando. Em uma noite tranquila, os 3 estavam na varanda do apartamento, que agora havia sido reformado, mas nunca abandonado. Era o lar deles, o lugar onde tudo começou. "Sabe o que é engraçado?", disse Marina. "Se meu carro não tivesse quebrado naquela noite, nada disso teria acontecido." "Destino", disse Antônio, segurando sua mão. "Ou sorte", disse Rafael. "Sorte minha de ter ganhado uma mãe tão incrível." Marina olhou para os 2 homens que eram sua vida, o marido que amava, o filho que escolheu, e sentiu uma gratidão profunda por aquela falha mecânica que mudou tudo. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados em dificuldades. Às vezes, o caminho para casa passa por uma oficina humilde em uma noite escura. E às vezes, a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas em laços que escolhemos manter. Marina havia encontrado sua família, não pelo sangue, mas pelo amor, e isso fez toda a diferença. Fim da história. Se a jornada de Marina, Antônio e Rafael tocou seu coração, você não está sozinho. Histórias como essa nos lembram que a vida pode mudar em um instante, que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que família é quem escolhemos ao nosso lado. Temos muitas outras narrativas emocionantes esperando por você. Se você quer continuar se inspirando com histórias de superação, amor e transformação, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova jornada. Deixe um like se essa história te fez sentir algo especial. E nos comentários conte: você acredita que o amor pode transformar destinos? Sua opinião é importante para nós. Até a próxima história e lembre-se, às vezes, um desvio no caminho é exatamente o que precisamos para encontrar nosso verdadeiro lar.